Meus queridos, abram lá em Mateus no capítulo 14, eu já quero, sem me delongar, ir ao texto que nós vamos compartilhar daquilo que Deus certamente tratou comigo e deseja tratar com cada um de nós aqui nesse lugar. Eu tenho a plena convicção da palavra que Deus colocou no meu coração, é para esse momento, é para nós, é para aqueles que nos assistem, e é importante que você abra o seu coração, acolha essa palavra no seu mais profundo, mais íntimo, para que, se não for nesse momento, ela venha no caminhar, no curso da nossa jornada cristã, ela venha nos servir para algo. Amém? Antes de eu começar a ler um texto, deixa eu falar para o nosso amigo Libni ali, não pare de escrever. Não pare de escrever. Não pare com as canções. Não é qualquer um que pega um violão, um lápis e faz canções maravilhosas como tu faz. Não esqueça disso, não pare. Determinadas situações, circunstâncias que vão aparecer, escreva. Tire dali momentos para canções de louvor e adoração a Deus. Isso vai ser bom para vocês, isso vai trazer benefício para a casa de vocês, para o lar de vocês. E você vai expressar essas canções na sala, no quarto, por onde você andar, canções que vão trazer alegria em meio à tristeza, à dificuldade que irão aparecer, que são inerentes dessa nossa caminhada de fé. Canções brotarão do fundo do teu coração em meio a essas dificuldades que para nós já enfrentamos todas elas, já somos mais que vencedores em todas elas, então não há nenhuma que vá nos temer, nos abalar, que vá nos jogar nas cordas, amém? Vamos para a Bíblia então. Eu quero, amado, nessa tarde falar sobre medo, certo? Falaremos um pouco sobre medo, as canções, algumas delas, em algumas entrelinhas ali, o pastor Wagner guiado pelo Espírito também, vamos avançando, não vamos parar, não vamos ter medo de pandemia, de dificuldade, de tribulação, e nós vamos junto com esse Espírito que está nos levando para essas coisas, nos mover, deixar com que o Espírito pegue e nos acrescente nessa tarde, que certamente vai ser como já tem sido maravilhosa, amém? Vocês estão lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao o verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar um pouco. Pai, eu te dou graças, eu te louvo, eu te exalto. Tu és sim Senhor, tu és Salvador, tu és soberano, tu és digno, tu és verdadeiro, tu és perfeito, tu és o eterno, tu és o bom, tu és o todo-poderoso. Não há outro como tu. Tu és o mesmo hoje e será para toda a eternidade. Tu não muda. E por isso, Pai, nós te louvamos. Por isso, Senhor, nós te exaltamos. Por isso, nós acreditamos na tua palavra, o sim e o amém que vem de ti. Obrigado, Pai, porque nós podemos extrair das tuas verdades aquilo que certamente servirão para a nossa caminhada de fé. Por isso nós estamos aqui nesse lugar, Pai, para receber as informações da tua palavra juntamente, lógico, com o teu Espírito,
porque é Ele que tem a liberdade e a primazia nesse lugar de chegar até nós, nos convencer de toda a verdade. É o Teu Espírito, e nós abrimos o nosso coração para Ele, Pai. Por isso, fala conosco, não somente as coisas que certamente gostamos de ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir nessa tarde e noite. Fala conosco, fala no nosso mais íntimo, trata conosco, Pai, nos mexe, nos move por dentro. Não deixe, Pai, nós entrarmos nesse lugar e sairmos da mesma forma, senão para melhor. Nós cremos num Deus de acréscimo, nós cremos num Deus onde tudo que vem de Ti é bom, onde a Tua própria palavra diz que Tu é o Pai das luzes, onde não há mudança e nem variação. Tu és Deus, Tu és El Shaddai. Nós cremos nisso. Por isso, Senhor, Te damos graças no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, medo é algo que todos temos, amém? Todos temos medo, e esse medo nós entendemos que ele entra lá em Adão, quando eles rompem com as promessas do Senhor, quando eles quebram o pacto que Deus tinha com eles. A partir dali entra o medo e ele chega até mim e a você, e muitas das vezes esse medo ele nos impede de algumas coisas, certo? Você entende isso? O medo, nós sabendo lidar com ele, e hoje nós vamos entender algumas coisas importantes para nós podermos entender isso, porque ele não vai fugir de nós, ele não vai sair de nós, não vai ser como algo que nós vamos nos despir ou nos despojar do medo. Pelo contrário, ele vai estar sempre de uma forma à nossa porta, todas as vezes que nós desejarmos sair da nossa posição de comodidade, da nossa posição, como disse a Grace aqui, de já está tudo bom, de já está tudo certo, mas Deus vai nos colocar, né, em alguma posição, dizer, olha, você precisa avançar, e a partir dali vai surgir medo. Por quê? Porque você vai estar andando em situações que você ainda não enfrentou, e isso lhe traz medo. Como nessa situação que nós acabamos de ver aqui. Uma situação que até, para muitos ali, eles já deveriam até ter passado, porque alguns deles ali eram pescadores. Então, talvez, né, não nessa proporção do vento bater no barco e as ondas, né, serem fortes e o vento contrário, como diz o texto, mas é possível, querido, que eles já tenham passado por alguma situação desse tipo. Mas a Bíblia vai dizer que em determinado momento eles tiveram medo. Eles tiveram medo a ponto de gritar, né, a ponto de ver Jesus caminhando sobre as águas e dizer, olha, é um fantasma. Então, eu quero trazer nessa tarde algumas situações, e eu tenho certeza que vai ao encontro de algumas pessoas aqui, que muitas das vezes nos traz medo. E a pergunta é, e você pode ir pensando, o que tem te trazido medo nesses tempos de hoje? A perca do emprego? A falta? O ter dinheiro e não poder comprar, como muitos estão dizendo? O que te traz medo? Uma traição? Uma calúnia? Um casamento? O ter filho? O que pode trazer medo? Uma promoção? O que te traz medo? Olha, nada me traz medo. A morte? Eu gosto quando o pastor Leomar diz, né, eu não tenho medo da morte, né, e sim como eu vou morrer, né? Ele sempre diz, né? Eu não tenho medo da morte, mas sim como eu vou morrer. Talvez a gente tenha medo, né, de morrer e de se encontrar em pecado, e aí não há salvação para isso. Mas existe coisas, amados, que nos traz medo. Uma mudança de profissão nos traz medo. Por quê? Porque nunca enfrentamos situações que vão se apresentar numa profissão nova, numa maternidade, não é verdade? Eu não quero porque talvez eu vá engordar, talvez eu vá ter estria, talvez eu não consiga mais dormir mais. O emprego, talvez eu trocar de empresa, trocar de emprego. Como vai ser? Eu já tenho a minha estabilidade nessa. Mas talvez o Espírito te empurre, talvez o Espírito trate algo contigo, algumas coisas, para que esse medo venha a ser rompido nessa noite. E esse é o objetivo. Fazer com que a gente entenda a voz do Espírito e não dê ouvido à voz do medo, porque ela vai estar sempre aí. Ela vai estar sempre aí. Ela vai estar sempre à nossa frente de alguma forma. Seja na situação que for. As mais simples ou as mais adversas como estamos enfrentando hoje.
Há pessoas que estão apavoradas, como diz o texto aqui, nas situações de hoje. Pessoas estão extremamente com medo do que vai ser o amanhã. E é algo que eu e você, cristão, não devemos ter. É medo de um amanhã. Porque o meu Deus e o seu Deus já está no amanhã. E Ele estando lá para mim e para você, não há medo. Não há medo. Mas as situações e as circunstâncias desse texto, nós vamos extrair para nós e vamos ver que algumas coisas na nossa caminhada ou na nossa vida, seja ela corriqueira ou cotidiana, nos traz a ideia de que o medo muitas das vezes nos impede, como impediu Pedro aqui. A gente entende, e é maravilhoso o texto, quando ele diz que Pedro caminhou sobre as águas, mas ele podia ter ido muito mais longe, ele podia ter chegado até Jesus. Porque quando Jesus diz para ele, vem, era para ter ido até Jesus. E às vezes o medo faz com que a gente fique no caminho, nos impeça de caminhar muito mais além e de provar milagres muito maiores, como Pedro poderia ter provado ali naquele exato momento. Eu até entendo que, querido, no outro dia Pedro deve ter se levantado e ter dito, olha, eu caminhei sobre as águas, eu fui o único. É verdade, pode ter sido sim, ele pode ter chegado no outro dia na escola dominical, todo ali em volta, ele chegou por último, né, com aquela marra dizendo, olha, eu caminhei sobre as águas. Mas ele poderia ter provado de algo muito maior. E às vezes é exatamente, querido, eu quero pegar o gancho aqui no que a Grace disse, no sentido da gente almejar coisas grandes, coisas muito maiores, porque se limitamos às vezes, eu caminhei, tu não viu ali? Eu caminhei, eu dei 2, 3 passos, mas vai ter sempre aquele que vai nos apontar e vai dizer, mas tu afundou. A hora que começou a apertar, a hora que a água começou a bater na tua canela, a hora que o vento começou a dar de novo, tu afundou. Tu afundou. Por causa de quê? A Bíblia vai dizer, ele teve medo de novo. E esse de novo, ele vai aparecer consequentemente na nossa vida. Eu estou aqui, eu estou estabilizado, e aqui eu já enfrentei, eu já conheço, eu já me dou bem nessa área, então eu vou ficar bem quietinho aqui, porque aqui é comigo. É possível que aqui também fosse com eles. Eles ao entrar no mar, Pedro devia ter dito, olha, eu sou pescador, de mar eu entendo, deixa que dê o vento, deixa que bate a onda. Talvez nos encontramos em algum momento nessa condição. Eu estou aqui, aqui está tudo certo. Eu não preciso mais sair daqui, aqui para mim já está bom. Aqui qualquer problema que vir eu sei como lidar. Quantas vezes estamos nessa posição? E eu não estou dizendo para você mudar de empresa, a não ser que o Espírito trate contigo. Eu não estou dizendo para você fazer alguma coisa, mas talvez seja. Talvez Deus está tratando especificamente contigo a respeito disso. Olha, é tempo de avançar. É tempo que vai vir o medo, vai vir a circunstância, mas eu vou avançar. Eu não vou dar somente 3 passos e vou submergir e esperar Deus me resgatar. Não. Eu já vou estar com Ele. Você entende isso? Pedro já poderia estar com Ele. Quando Jesus disse vem, Pedro já poderia estar com Ele. E aí voltar com Jesus, abraçado, dizendo, olha, eu fui e vim caminhando. A história ia ser outra. O testemunho ia ser outro. E o nosso testemunho precisa ser além daquele que vai deixar margem para as pessoas dizerem, afundou. Você entende? É maravilhoso essa caminhada de Pedro, é maravilhosa. Sem dúvida nenhuma, querido. Quem dera eu poder ter caminhado. Mas vai ser muito melhor se nós chegarmos até o fim. Vai vir problemas, dificuldades. Todos se levantarão todos contra mim e contra você, às vezes com muito mais força, com muito mais ímpeto que essas águas bateram naquele barco, para nos estabilizar, para nos trazer pavor, que é isso que o diabo está tentando fazer com as pessoas, causar pânico, pavor, e o pânico e o pavor, ele é sempre dito, as pessoas não guardam pânico e pavor, às vezes as pessoas guardam coisas boas, bênçãos, e não guardam pavor. Elas não guardam, é só olhar o noticiário, o que mais vende? O que dá crédito para a imprensa? Falta poucos dias para nós ver retrospectiva na televisão. Misericórdia, não veja. É só desgraça.
Eles já começam o ano já derrubando com desgraça. Por quê? Porque vende. Porque as pessoas assimilam e assimilando se apavoram. E esse, querido, esse texto que nós lemos aqui é para nós tirarmos como exemplo para a nossa caminhada, de não pararmos, de não termos medo com as situações e circunstâncias que vão se apresentar. Elas irão se apresentar. A gente vai ver lá no início, como eu disse, Adão tendo medo quando ele ouve a voz do Pai, após o pecado. Porque andar em pecado vai nos levar ao medo, não tenha dúvida disso. Andar em pecado, na falta, vai nos colocar numa posição sempre de medo. Pense um pouquinho quando você não era cristão. Andar na rua de noite. Era medo. Vão me assaltar? Será que se eu dobrar na esquina ali? A gente sempre tinha medo, sempre preocupado. O que aconteceu com Pedro lá, quando ele infringe, quando ele quebra uma lei, quando ele quebra um mandamento, a Bíblia diz que Deus vem falar com ele na viração do dia, e Deus pergunta para ele: onde é que vocês estão? E eu estou parafraseando ele: nós estamos aqui, mas nós se escondemos porque nós estávamos com medo e estávamos nus. Nós estávamos nus e ficamos com medo. O pecado nos leva a medo. O que devemos fazer, o quanto a isso, é nos manter numa posição que o medo, ele pode até vir, mas ele não vai ter espaço na minha e na sua caminhada de fé. Ele pode até vir, chegar até a nossa porta, mas ele não vai ter espaço para nos submergir, para nos tirar muitas das vezes de posição que deveríamos ter tomado às vezes lá atrás. Coisas que Deus tratou conosco muito antes. E nós ficamos com medo por N situações. Por falta de dinheiro. Porque eu não sei como é que vai ser, porque eu nunca lidei com essa situação. E nós já poderíamos ter avançado. Querido, pensa um pouquinho. Quantas são as situações, são inúmeras, incontáveis, de coisas que deixamos de fazer por causa do medo. E quantas nós vencemos, dizendo: então vamos. Quer ver algo bom que nos impulsiona a ir para frente? É compartilhar isso com pessoas que vão nos ajudar. Cara, eu preciso fazer algo, mas eu tô meio receoso. Eu não sei se é o certo. Querido, nós temos o Espírito, sim, Ele é o vosso árbitro. Ele vai nos dizer para onde ir, o que fazer, certamente. Mas nós temos pessoas das quais nós podemos compartilhar coisas que vai nos ajudar para o nosso trilho, para a nossa caminhada. E isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Olha o que o salmista diz aqui, vai lá para Salmos 34. Salmos 34. Um pouquinho. Versículo 4. Diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus medos. A busca ao Senhor vai nos livrar do medo. O medo ele pode até chegar, mas a busca ao Senhor vai nos livrar desse medo. E querido, quando não temos medo, a tendência é nós avançarmos. Já viu uma criança? Quando não tem medo, entrando dentro da água, ela vai embora. Porque ela já veio até da água. Ela passou o tempo todo dentro da água. Tu pega uma criança recém-nascida, tu larga dentro da água, ela vai embora. Quem fica com medo é a gente ver aquela cena, né? A criança mergulha de um lado e sai lá do outro. Acostumada. Assim somos nós, na mão do Senhor. Confio nele, me achego a Ele, permito isso e não dou vazão para o medo. Não dou espaço para o medo.
É literalmente essa palavra, amado, eu não dou espaço para o medo, porque ele vai estar ali. Ele vai estar ali, é um sentimento que infelizmente nos deram lá de Adão. Lá Adão foi lá e nos deu ele, ó, toma aqui para ti. Graças a Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos livra desse medo. Eu livro vocês do medo. E quando, querido, quando esse medo é bom? Quando ele nos afasta de Deus. Opa, isso aí eu não vou. É fria. Você entende? Quando ele me aproxima de Deus e me afasta da situação perigosa. Você entende? Não vou, isso aí eu tenho medo, estou fora. Nós precisamos entender bem essa balança. Precisamos entender com cuidado essa balança do medo. Ah, não, isso aí não é bom. Isso não vai trazer benefício para a minha família, isso não vai ser bom para o meu casamento. Cara, isso aí eu não quero, isso não é bom. Nós precisamos entender essa balança, porque ela vai estar sempre na nossa porta. O medo ele vai estar sempre, constantemente, para quem quer avançar. Talvez você não tenha medo, você está num lugar de comodidade. Esse não é o espaço esse não é o lugar de comodidade, porque quem quer avançar, o medo vai estar sempre, não faça. Não vai. Agora, quem quer avançar, e eu sei que você quer avançar, vamos romper com medo, vamos confiar no Senhor, assim como Pedro fez. Ele estava empolgado, querido, e às vezes nos empolgamos no início da nossa caminhada, às vezes nos empolgamos, vimos Jesus, vimos as maravilhas dele, entendemos que é a voz dele e nos lançamos. Só que nós sabemos que nem tudo é um mar de rosa. Circunstâncias vêm, espinhos, abrolhos aparecem, às vezes no meio das rochas. E aí temos medo. Foi o que aconteceu com Pedro. E esse sentimento, ele é estranho, porque é difícil de discernir. O sentimento do medo e do... Será que é o Espírito tratando comigo para mim não fazer? Tu entende? É estranho. O Libni está para ir para uma outra cidade, um outro estado, completamente diferente, uma outra situação. Querido, é estranho. É estranho. A gente sabe que há uma paz que excede todo o entendimento, que o Espírito que nos joga, e aí as coisas vão se encaminhando e o Espírito vai abrindo espaço, mas, querido, é um sentimento estranho. Assim é de uma mudança. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam mudar. E eu entendo bem esse sentimento que você tem há tempos. O que é isso? É medo? Vai para o salmista. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Busca o Senhor, Ele me acolhe. Busca o Senhor, Ele me acolhe. Vai para o salmista. Não fica com essas ideias, querido. Não fica tentando digerir isso com coisas naturais. Que o medo ele não pode ser combatido com coisas naturais. É espiritual, vem lá da queda. É algo espiritual. É algo que eu preciso entender perfeitamente para mim poder avançar. E nós estamos vivendo situações adversas, situações contrárias. E eu via esses dias o Libni falando, após um culto, e nós conversávamos rapidamente ali, eu vi ele dizendo que as pessoas, hoje em dia, as pessoas têm medo, o povo cristão, de dizer que estão enfrentando toda essa situação, mas estão bem. Não faltou nada, muitos prosperaram nesse tempo, muitas pessoas foram favorecidas. Mas há uma dificuldade, há uma pandemia, com certeza, querido. Há uma dificuldade mundial. Mas pessoas avançaram. Pessoas não tiveram medo dessa situação. Pessoas ousaram mudar até. Olha, eu fazia isso, eu vou fazer outra coisa. Isso não vai me parar. E ao fazer isso, prosperaram. Foram beneficiados por causa de quê?
Não tiveram medo. Não tiveram medo. O medo nos atrapalha. O medo nos atrapalha a nossa caminhada de fé, mas também atrapalha a nossa caminhada natural do nosso dia a dia, do nosso curso normal. Não é só a nossa caminhada de fé, querido. Muitas das vezes são coisas seculares, na maioria das vezes. Coisas seculares que nós podíamos estar avançando e temos medo. E agora fazer uma faculdade à distância, né? Como é isso? Eu tenho medo. Mas quantos fizeram? Foram aprovados. Estão recebendo seus diplomas. Foram beneficiados. Porque não tinham tempo, às vezes, de ir à escola. Não tinham tempo de sentar e ficar ali 4, 5 horas. Aproveitaram. Nós precisamos aproveitar, querido, o momento. E não de ter medo. Aproveita. Tira desse momento difícil. Aproveita. O que eu vou fazer? Mas isso eu nunca fiz. Vai te trazer medo, não tenha dúvida. Aquilo que você nunca fez vai lhe trazer medo. Agora aprenda, para ter resultados novos, nós precisamos fazer novas coisas. Às vezes nós queremos outros resultados na nossa vida, maiores, mas continuando fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque isso não nos dá, isso nos conforta. Isso nos conforta, isso nos traz comodidade. Eu vou ali, eu tenho meu tempo, eu volto para casa, tal. Se aparece alguma circunstância ali, eu já sei como administrar, porque eu já estou associado com aquela situação. Mas nós estamos vivendo um tempo, amado, que não dá para nós fazermos mais as mesmas coisas. A palavra é nova, é uma nova vida. Nós continuamos ainda, não rompemos o ano, então a palavra é coisas novas. E eu sei que lá no início, lá no primeiro dia, no romper do ano, quando se falou nessa palavra coisas novas, eu sei que se levantou dentro de ti, eu vou fazer isso, eu vou fazer coisa nova. Eu já estava até pensando nisso e veio essa palavra, é esse ano. E nós já estamos terminando. E o que se fez de novo? E a nossa vida mudou aonde? Porque é para mudar. Certamente o pastor Leomar não comeu um lanche, não bateu com a cabeça e trouxe essa palavra para nós, não. É algo do Espírito. E era algo para todos nós. Novo, algo novo. E isso dá medo. Algo novo dá medo. Querido, eu sei que tem que haver ousadia e isso é muito bom porque é do Espírito. Nós temos um espírito de ousadia e de intrepidez. Agora se coloca na posição do pastor Leomar e do pastor Wagner em mudar de prédio. Dá medo? Nesse tempo? Dá medo, querido? Tu sair daqui para outro prédio, como disse a Grace, está tudo pronto, querido. Você está confortável, nós temos ar-condicionado. Nós estamos bem. Mas é algo novo. E algo novo dá frio na espinha. Dá na espinha, dá na barriga, dá na coluna. Deve dar em tudo. Agora eu preciso saber onde é que ele vai ficar. Ele vai ficar aqui, como dizia a Grace, me dominar? Não posso. Medo. Meu espírito é de ousadia, meu espírito é de trepidez. Então nós vamos mudar. Nós vamos para algo maior, e aí você já projeta coisas melhores, e no projetar coisas maiores, coisas melhores, o medo já foi, querido. Vai da projeção, vai da ideia, vai do meu pensamento, vai daquilo que eu quero, o meu posicionamento como povo, como filho, e no caso deles como autoridade. Eu estou trazendo um exemplo, porque são vários exemplos, são vários. Tem pessoas que têm medo de ter alegria, de sorrir. Você entende isso? Tem medo de sorrir, tem medo de ter alegria. Pessoas amarguradas, pessoas tristes que se acomodaram nessa situação e não sabem mais o que fazer. E enquanto não tiver o espírito da alegria dentro, infelizmente, querido, vai ter medo de ter alegria. Porque o diabo vai colocar isso na mente delas. Medo. Pessoas têm medo. E ficam confusas.
Porque o diabo é perito em fazer isso. Ele lança algo que é lá dele, lá do Éden, para nos confundir. E a confusão vai nos trazer atraso. Aí vai chegar, minutos antes do final do ano, eu não, vou deixar para a próxima palavra, aquela que vem para mim ter uma nova vida. Mas há tempo de nós rompermos com medo e viver essa nova vida, que está proposta para mim e para você. Algo grande. Por que não, querido? E quando eu digo algo grande, não é na situação de benefícios financeiros, não. Pode até ser, mas não, no reino, numa vida com a família, numa vida com os amigos, algo maior, algo melhor, algo que vai nos aproximar mais de Deus. E nós precisamos beneficiar o reino com isso. Deixa eu entrar nisso um pouco. Nós precisamos romper com medo nessa área para beneficiar o reino também. Porque às vezes olhamos pessoas no mundo fazendo coisas, amado, que olha, inveja não vem de Deus, mas a gente fica olhando assim, rapaz, olha o que o cara fez. E daqui a um pouco cresce, avança, expande e abençoa outros, porque é para ser assim. E às vezes nós ficamos com medo de avançarmos, de crescermos, de mudarmos, sairmos do nosso comodismo para investir no reino, abençoar no reino. Olha que terra fértil, olha que possibilidade de mudança agora. Prédio novo, ninguém mandou falar isso, mas olha que possibilidade de nós rompermos com essa barreira do medo financeiro. Porque nós só podemos mudar, amados, nós cristãos, em linha com a palavra. O reino é fértil. A terra é apropriada para boa semente. Então eu vou começar pelo reino. Comece pelo reino. Rompa a barreira do medo nessa área. Eu não sei para que o Espírito está me levando para isso, Ele sabe. Mas para abençoar o reino. Porque temos indagações na mente que é o diabo que coloca. Ah, mas eu não fiz nem um puxadinho lá em casa e vou ajudar uma construção. Você entende? Isso é coisas que o diabo coloca na nossa mente. Ah, mas a pia lá do banheiro já está estragada há não sei quantos meses. E eu vou ajudar no reino. Talvez é a semente. É a semente. Porque nós colocamos essas situações. Colocamos coisas no nosso dia a dia para nos impedir no crescimento do reino. E esse crescimento, ele é mútuo, amado. Ele é compartilhado. Fazendo isso, quem ganha é eu e você. Não são as paredes. Você entende? Nós vamos embora. Assim como vai acontecer lá e está acontecendo aqui, nós vamos. Fazendo isso, rompemos com essa barreira do medo. Veja que exemplo maravilhoso esse do templo. Nos tempos mais difíceis. Quem diria? Eu creio, amado, que tem muita gente se perguntando, mas agora esse homem é louco. Bateu com a cabeça, ele se juntou com o Wagner ali, bateram de cabeça e vão mudar. Teve tanto tempo para mudar. Nós já tivemos com a igreja com cadeira lá na porta para mudar. Mas o tempo é agora. Veja que tempo maravilhoso. Veja que tempo. Que tempo de romper com medo. Talvez o seu tempo seja esse. Talvez você diga, mas olha a dificuldade, olha que não está fácil. É hoje. É aí. É nessa situação que o mar está batendo na tua porta. É aí que é para mudar. É agora, querido. Você entende essa palavra? É agora. É nesses poucos minutos que faltam para nós romper o ano, esses dias que faltam. É agora.
Isso vai trazer o quê? Benefício. Benefício. Isso esmaga a cabeça do diabo, querido. Isso esmaga com a cabeça do diabo. Eles vão crescer agora. Quando eu mandei todo mundo ficar em casa, eles vão crescer agora. É agora. Agora que vai sair gente dos quatro cantos. É agora que vai fluir. É agora. É agora. É agora, querido, que nós vamos ver. Esse é o tempo. Esse é o tempo que nós vamos ver. Tempo que pessoas oraram, clamaram. Esse é o tempo agora. Sabe por quê? Porque romperam com medo. Romperam com medo. Disseram, não, é agora. É agora. Mas não tem dinheiro, é agora. É agora. Não é o dinheiro. Aleluia. Nunca foi, querido. Nunca foi o dinheiro. Aleluia. Preste atenção, você que está me ouvindo, agora você está vendo. Nunca foi o dinheiro. Nunca foi. Você que estava esperando, vamos encher a igreja para mudar de prédio. Não é agora. Com 30 de manhã é agora. Quebrando, esmagando a cabeça de Satanás. Deus é maravilhoso. Olha o que Deus faz, querido. Olha a forma que Deus trabalha, é maravilhosa. Eu fico amando, como diz a Rosalba, é só amando esse meu Jesus, que nem ela dizia nas aulas. Eu fico só amando esse meu Jesus, hein, Dudu? Querido, nesse tempo, onde as pessoas estão com medo de trocar a sala, às vezes que está furada, já que o cachorro já comeu tudo. As pessoas estão com medo. Não, vamos guardar aquele dinheirinho ali, nem muda. Larga o lençol em cima. As pessoas estão com medo. Sério, conversa com as pessoas, querido. As pessoas estão com medo. O diabo fez isso, o diabo colocou essa ideia na cabeça delas. Não faça nada. Não faça nada. Fique exatamente aí, não avance. Fique com medo. Não caminhe. E ele está dizendo, Senhor, vai. Vai que eu sou contigo. Vai que eu sou contigo. Vai que eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo, eu sou o braço forte. Aleluia. Buscai ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Vá mais um texto aqui rapidinho. No Salmista 56, um pouquinho mais à frente. Oh, aleluia. 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 Oh, Deus bom. Ele diz no versículo 3, e me vindo medo, hei de confiar em ti. Olha o que o salmista diz, me vindo, o que veio? Medo. Medo veio, chegou, estava na porta dele, e ele disse, eu vou confiar em ti. Eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar com a palavra do diabo, eu vou ficar com o Senhor. Eu vou romper com essas barreiras do medo. Qual é a sua, querido? Pense qual é a sua. O que você projetou nesse ano que o meio do caminho você ficou pensando, não, mas eu não vou fazer. Não, eu vou deixar mais para frente. Por isso entenda a balança. E faça com que o Espírito venha a ser o vosso árbitro. Para que você tenha o discernimento perfeito daquilo que Deus quer como avanço. Não deixe o medo dominar você. De forma nenhuma. Não dê crédito para o medo. Sabe como damos crédito para o medo? Quando nós anulamos ou regressamos nas coisas. Deus não regride, amado. Deus é avanço. A gente não vai ver em nenhum momento Deus diminuindo as coisas,
Deus regredindo. Não, a gente vai ver Deus sempre avançando. Através da vida dos apóstolos, através da vida de Jesus, a gente vai ver sempre eles avançando. Eles faziam algo, estabeleciam algo em certas regiões, em certas cidades, principalmente os apóstolos, e depois que eles estavam, todos eles ali já tinham discernido, já tinham recebido das informações, eles avançavam. Eles não paravam. Em nenhum momento eles paravam. Eles não tinham medo das informações que vinham quando eles chegavam na cidade. Olha, essa cidade aqui está sitiada, vocês não podem pregar o evangelho. Sabe o que eles faziam? Eles pregavam e iam para outra. Eles não deixavam de pregar, mas também eles não paravam, eles não diziam, olha, parei então. Não pode pregar aqui, então nós paramos. Pessoal, todo mundo para suas casas, que nós paramos. Não. Eles avançavam, eles não tinham medo. Eles não tinham medo das vozes que vinham rápido. Rapidamente chegavam até eles. Olha, vou matar vocês. Com Jesus era tranquilo, né? Com Jesus era tranquilo. A gente sabe a história, eles vinham para Jesus, eles diziam, não é meia hora ainda, fica tranquilo, está tudo certo. Eles iam embora e ainda diziam, olha, nunca escutamos palavras como essa. Agora com os apóstolos era diferente. Eram diferentes. Eles tinham que ser rápidos. Eles ministravam, levavam a palavra, e quando vinha a ordem, o Espírito dizia, olha, agora vai para tal lugar. Escuta a voz do Espírito. Não fique com medo, não pare. Não pare. Quantas das vezes Deus já tratou contigo a respeito de departamentos na igreja? Não pare. Eu fui uma vez, não me dei bem, não foi bom. A experiência não foi legal. Não tenha medo. Não tenha medo. Oportunidades foi citado aqui. Não tenha medo. Não tenha medo de falar em público. Não tenha medo de falar para as crianças. Não tenha medo, rompa com isso. Porque isso vai fazer você avançar. Talvez há um talento dentro de você que nenhum de nós temos. Está só em você esse talento. Essa bênção que Deus depositou. Mas para ela ser vista é preciso romper com isso, com esse medo. E é só romper com medo. É só romper com medo. Fazendo isso, vai gerar em você maturidade para as outras, porque virão outras. Gera experiência. Esse eu já sei enfrentar. Aí a gente avança. Não deixando que o medo venha nos dominar, amados. Mudou de empresa? Salário diminuiu? Não tenha medo. Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Deus já está em 2021. Já está preparando tudo para mim e para você. Aleluia. Que tempos maravilhosos para crescer. Que tempo maravilhoso para avançar. Para que a minha e a sua retrospectiva no final do ano seja: fomos mais que vencedores. Fomos mais que vencedores. Em tudo o Senhor nos ajudou. Vencemos, não faltou nada. Nada. Só que eu quero dizer, Deus tem mais, querido. Deus tem muito mais que nós sermos, não faltou comida. Deus tem mais. Eu creio que Ele tem muito mais para mim e para você. Agora nós precisamos desejar isso. Desejar crescer. Aleluia. Não tenha medo, essa é a palavra de hoje. Não tenha medo. Não tenha medo de crescer. Mas eu já estou em posição boa dentro da minha empresa. Não tenha medo, tem mais. Por que não mais? Por que não crescer mais lá? Por que não avançar mais lá? Por que não um negócio próprio? Por que não? Tem medo? Medo de quebrar? Se reinventa? Faz de novo? São inúmeros exemplos de pessoas que tentaram várias vezes. Várias vezes. E o medo vinha e elas continuavam. O medo vinha e elas continuavam. E hoje são empresários do mais alto escalão.
porque não tiveram medo das circunstâncias e das dificuldades que certamente foram inúmeras. Pegamos os bons exemplos, pegamos os exemplos da palavra, de pessoas que não pararam, pessoas que avançaram para o reino e não estavam preocupados sequer num pila, mas era o avanço. Talvez o seu desejo seja esse. Eu não tenho ambição do dinheiro, que bom, glória a Deus, mas eu tenho a vontade que o reino cresça. Avance. Avance. Use do dom, do talento que há em ti para avançar. Não deixe que o medo venha dominar e fazer com que aquilo que está borbulhando dentro de você, que podia ser uma bomba no inferno. Você entende? Avance. Avance. Oh, aleluia. Isso, pastor Wagner, venha. Avance. Não tenha medo de crescer. E o crescimento, querido, de acordo com a Bíblia, ele é pautado em dificuldades, em situações, circunstâncias, porque eu sempre digo que o que nasce grande é monstro. Não queira ser monstro. Mas eu estou começando isso. Aí está certo. É começando, é o começo. Talvez seja um recomeço em algo que você deixou de fazer lá atrás. E se apresentou algo na sua frente que fez com que você teve medo e deixasse tudo. Se Deus está falando contigo, retome. Retome a caminhada. Eu sei de pessoas que vão romper com medo e vão crescer muito nesse ano de 2021. Vão crescer muito. Vão avançar muito. Assim como nós vamos ver, vai ser visível o nosso povo crescendo. A nossa igreja, a nossa casa, a nossa morada, vai ser visível, vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque alguém decidiu romper com medo. Oh, aleluia, alguém decidiu romper com medo, querido. E nós vamos ver avanços se nós andarmos juntos, se nós caminharmos juntos. Eu sei que nesse barquinho aqui as pessoas não se agarraram no Pedro, mas se todos eles tivessem entendido, todos eles tinham provado desse milagre, e nós precisamos provar desse milagre junto. Esse crescimento junto não fica de fora desse barco, querido. Pensa nisso, alguém decidiu romper com medo. Você entende? Alguém disse, olha, vamos mudar. E pessoas pegaram junto com isso. Agora o pegar junto, querido, é pegar junto. É sem medo. É sem medo. Porque vai e já deve estar se apresentando situações difíceis, contrárias, como aqui, para pensar assim, o que eu fui fazer? Aonde é que eu fui amarrar meu bode? De medo? Mas glória a Deus. Glória a Deus, porque o espírito de medo não domina. Oh, aleluia! Glória a Deus pelo espírito de ousadia. Glória a Deus. Glória a Deus. E que bom que ele não está aqui, porque eu não preciso rasgar seda para ele. Mas glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Espírito de ousadia. Espírito de ousadia. Pega isso no âmbito espiritual. Agarra essas verdades no âmbito espiritual. Espírito de ousadia vindo para mim e para você nessa tarde. Por causa de pessoas que romperam com medo. Pessoas que estão desbravando tocos dos mais difíceis, dos mais agarrados na terra. Para que eu e você entenda o que é viver por fé. O que é viver por fé é não ter medo. É não ter medo. Viver por fé não combina com medo.
E diante de toda essa situação, querido, que nós vamos ver nos dias a dia, lembre-se disso. Eles romperam com medo. Para beneficiar a mim e a sua casa. Para beneficiar toda uma cidade. Eles romperam com medo. Para alcançar pessoas dos lugares mais longínquos dessa cidade. Eles romperam com medo. Romperam com medo. Romperam com medo. Aleluia. Fique de pé, querido. Aleluia. Eles decidiram isso. Não por ego, não por vaidade, mas por causa do propósito que está diante de mim e de você, de avanço e de crescimento. Por causa da palavra que é ministrada, por causa da unção e do poder que é derramado na vida deles. Esse rompimento chega até mim e a você nessa tarde hoje. Se havia alguma área da nossa vida que nos aprisionava por causa do medo, está caindo por terra hoje. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Entenda isso no âmbito espiritual, por causa de líderes. E quando nós entendermos isso, vai ficar muito mais fácil. Aleluia.